Bom, é, esse vídeo aqui, ele é um react também, mas não é ninguém específico. É um vídeo da mídia ninja que o meu irmão me mandou. E realmente ele falou, não, nunca vi tanta verdade concentrada. É verdade mesmo, esse vídeo está com muita verdade concentrada nele. É incomum. A mídia ninja, né? Eu não acompanho mais tanto, assim. Eu achei que ela ficou com um viés muito petista, assim. Eu não estava acompanhando muito, né? Então acho que eu não tô nem inscrito no canal dos caras. Na época que eu acompanhava, acho que eles nem tinham YouTube ainda. Mas enfim, eu vi que esse vídeo não tá só aí, ele tá no O Cafezinho, que eu acho que é um blog de alguma revista de esquerda, não é? Algum colunista, não me lembro direito. Era um colunista, eu acho. Também não acompanha. Nem sei se tá também no viés muito petista, deve estar. Assim, o único mais petista que eu acompanho de perto seria o 247, e olhe lá. Porque assim, eu não concordo com muita coisa, então eu nem acompanho tanto, procuro pegar o que é importante por aí. Mas por que esse vídeo me chamou atenção? Primeiro porque tem muita verdade contida, ele deve viralizar na bolha de esquerda, tá? Principalmente da centro-esquerda, né? Porque assim, a centro-esquerda sabe a verdade, principalmente quem não é político da centro-esquerda. O povo de centro-esquerda que está na internet, eles sabem a verdade, tá? Sabe que os Estados Unidos está ferrando o mundo, é o imperialismo. No fundo, sabe que o marxismo é verdade, tá? A diferença, muita gente, por exemplo, não acredita que o marxismo, o socialismo é a solução, tal. Mas sabe a verdade, o mundo está do jeito que está por causa do imperialismo, por causa do capitalismo. Você pode ver nos comentários do vídeo até, né? Então, mesmo que tá viralizando porque é jogar na cara, não aparece na mídia hegemônica esse tipo de coisa, é raro, né? Ele tá jogando na cara tudo que os marxistas falam, tá jogando na cara. O Jeffrey Sachs, imagino, não sei de onde vem esse sobrenome, é o cara falando a verdade. E aí é o outro ponto que me chama a atenção, né, desse vídeo. Porque assim, o Jeffrey Sachs, ele aparece muito em um dos livros que eu li aí faz uns 2 anos, por aí, que chama A Doutrina do Choque, de uma jornalista canadense, né? Só para vocês terem uma ideia aqui, eu coloquei, deixa eu ver se vai dar pra ver aqui. Dá pra ver? Dá, calma. Como diria meu bebezinho, calma. É ruim, né? Tela de celular. Isso aqui é os capítulos que ele tá aparecendo. Eu dei uma busca. O cara é o ator principal. Não é, né? Mas é um dos atores principais aí do livro da canadense. Ele aparece no capítulo 2 da parte 1, aí ele aparece no capítulo 7, no 8. Aí aparece no 9, no 11, no 12, no 13 e aí nas notas. Eu vou pegar só um aqui para ver, né, o que fala. E assim, claro, a opinião dele eu acho que foi mudando um pouco com o tempo. A gente vai ver trechos aí que eu não vou conseguir fazer um react do vídeo todo. 20 minutos significa 1h30 fácil, 2, não dá, né? Mas vai dar pra ver muita coisa aí. Eu vou ver o que eu tenho que cortar. E aí, assim, esse livro, ele praticamente fala do neoliberalismo. Esse livro da jornalista aí canadense. Já citei ele em outros vídeos meus. Ela tem eu acho ela um pouco naive, né? Assim, notadamente não é uma marxista, claro, né? Você vê que ela pende, aí ela tem uma tendência a uma centro-esquerda, né? Estadunidense ainda, né? Não, canadense, né? É bem esperado, assim como estadunidense. Tanto que às vezes eu falo, não, mas isso é óbvio, né, jornalista querida? Mas enfim, ela coloca como se, nossa, aqui. Eu lembro que eu citei no nosso blog de heavy metal alguma coisa, e o cliente falou, eu tô falando óbvio, não sei o que lá, blá, blá, blá. Mas enfim, estava falando para um público geral, e acho que
tem que dar um desconto para jornalista também, que ela está esperando alcançar um público generalizado, né? Esse livro acho que vendeu bastante lá no Canadá, Estados Unidos. Acho que ele foi citado no canal do PCO uma vez. Acho que o filho do Pimenta cita, não lembro exatamente quando, faz um tempo. E ele é basicamente sobre neoliberalismo. Ele destrincha o que o neoliberalismo fez na América Latina, e que é basicamente... eu vi muito vídeo aí recentemente, eu não vou lembrar qual, mas é basicamente o que a máscara está caindo agora. Tipo, para vocês neoliberalismo, para nós não olhe o que estamos fazendo, né? Que o Trump está deixando cair, a máscara caiu de vez agora, né? Então taxando coisa e tal, ou seja, neoliberalismo é bom para os outros, para nós não. E sempre foi assim, tá? Só era mascarado, né? Porque atravanca todo desenvolvimento econômico enquanto você se mantém, né? Tipo, se você já é um país que já está no topo do capitalismo, os outros não vão chegar. Se você enfiar neoliberalismo na goela deles, eles não vão chegar em você nunca. E aí, o engraçado de tudo isso é que é um negócio falido, que tem vários relatórios da FMI já indo na contramão já, né? Mas que os ANCAPs continuam venerando, né? Alterando para a própria imaginação deles. O último debate que eu vi nem foi nessa linha, é tão bizarro que agora virou cristianismo puro, né? O Gustavo Machado contra o Pavanato. Cara, é difícil, viu? É difícil aguentar aquele moleque lá, hein? E assim, de novo eu vou ter que reclamar do meu camarada lá que eu reclamei no vídeo de Enéas. Porque deve estar no radar dele esse carinha, porque se ele gosta do outro moleque, o Nicolas, deve gostar desse também. Não dá, hein, cara? Não dá, não. O que esse moleque está defendendo no debate é uma teocracia pura. É a teocracia o que ele defende. É a teocracia pura, o discurso teocrata. E aí, tipo, na política econômica, os teocratas defendem um dane-se. Eles defendem o mercado livre, o livre mercado, né? Cara, isso é muito contra Jesus, esse livre mercado, cara. Não tem nada. Meu Deus. Tinha que botar ele para debater com um cristão de verdade naquele debate, né? Contra comunista não adianta. Bota um cristão de verdade que segue só Jesus, tá? Não o Velho Testamento. O Velho Testamento é uma bizarrice. Jesus, claro, que vai citar o Velho Testamento porque era a religião dele na época, né? Então ele vai completamente na contramão do Velho Testamento. Mas vai citando e falando, não, é isso aqui, vocês entenderam tudo errado. Mas o Velho Testamento é uma bizarrice, não deveria ser levado em conta pra nada, tá? Minha opinião, e dane-se. E aí, enfim, é patético, não? O ANCAP é patético, esse povo tá aí é muito patético. É muito patético, e é o olavismo puro, é o suco do Olavo. O Olavo, cara, o Olavo, eu acho que assim, ele surfou no momento de uma maneira muito esperta e criou isso aí, essa monstruosidade que tá por aí, que é reflexo da crise capitalista, não tem como. Então vamos ao Jeffrey Sachs. Eu vou pegar um trecho só aqui. Eu gostaria de escolher bem esse trecho, mas não tem como. Não tem como, porque assim, o que ocorre o Jeffrey Sachs, ele era chamado como consultor econômico na América Latina, olha só. Vou pegar só os trechinhos aqui. Então, no primeiro não dá para saber, no segundo, no Chile. Chamado no Chile, tá? Hemingway, lá, vamos a outra. Bolívia em 86. Pedir a opinião do Jeffrey. Um admirador de Jeffrey Sachs, cavalo, né? Argentina. Outro trecho aqui, Bolívia de novo, IMF,
Jeffrey. Estamos chegando na parte que a mídia ninja apresenta. Eu pulei a apresentação da mídia ninja. No Kremlin com Yeltsin, Jeffrey. Olha aqui esse trechinho da página 290. Jeffrey Sachs lauded for proving that radical free market reforms could be compatible. Então, lauded for proving that radical free market reforms could be compatible. Tá, vão anotando isso daí. Eu acho que eu vou pegar esse daqui. Vou pegar esse daqui, mas então vou pular esse. Olha lá, Rússia, Jeffrey Sachs. Keynesianismo. Olha só, or as Jeffrey Sachs now in open warfare with the International Financial Institution. Tá, agora eu tô começando a lembrar das coisas. Estamos no fim do livro, o capítulo Let It Burn. Então é isso, foi a última citação do Jeffrey Sachs. Então, o que houve? O cara era um neoliberal puro, pelo que dá a entender no livro. Eu não lembro muito do livro, né? Porque a minha memória é ridícula. Eu lembro dos pontos principais do livro. Mas o cara era um consultor econômico, um defensor do neoliberalismo, né? Da cartilha neoliberal. E lembrando agora do final do livro, dá a entender, explicar mais o que aconteceu, né? O cara se tocou da merda que era o neoliberalismo, né? Do que está acontecendo. Eu vou pegar então a citação do capítulo 12 para a gente entender melhor um pouco. Capítulo 12, The Capitalist ID, ou ID, se ela estiver falando de psicanálise, né? Não sei, não me lembro. Página 310. Vou entrar aqui. On the day I went to visit Jeffrey Sachs em outubro de 2006, eu vou tentar traduzir, né? Não faz diferença, não faz sentido eu falar em inglês, ficar pensando em inglês para depois para português, para depois falar direto. Então, o que ela escreve aqui: no dia que eu visitei Jeffrey Sachs, ou Sachs, não sei como que é, em outubro de 2006, a cidade de Nova York estava sob um manto de chuva, né? Tá bom, vamos pular toda a parte. Era a semana do grande lançamento da marca vermelha de Bono, produto, e a cidade iPods vermelhos e Armani, e óculos de sol da Armani, cada ponto de ônibus mostrava Steven Spielberg ou Penélope Cruz em uma veste vermelha diferente, blá 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 blá. Vamos ver se ela chega nos Sachs. Eu tinha eu achava que a maioria dos jornalistas estariam querendo falar com Sachs naquela semana. Gostariam de saber pela a visão do economista superstar, né? Neste novo jeito de levantar dinheiro de ajuda. Enrolou pra caramba, né? Eu queria falar com o professor o assunto menos favorito dos tópicos de todos os tópicos do professor. Um que levou ele a ameaçar a enforcar os repórteres no meio da entrevista. Eu queria falar sobre Rússia e o que deu errado lá.
Eu estava na Rússia depois do primeiro ano de terapia de choque, que Sachs começou em sua própria transição de doutor de choque global para um dos mais conhecidos campaigners, um dos mais conhecidos, não sei traduzir campaigners, que faz campanhas, né? Não sei como traduzir isso aqui, do mundo para levantar dinheiro para países pobres. Essa é uma transição que nesses anos colocou ele em conflito com muitos de seus colegas anteriores e colaboradores de círculos econômicos ortodoxos. Sachs não está preocupado. Ele não foi a pessoa que mudou. Ele sempre foi comprometido em ajudar países a desenvolver economias baseadas no mercado, fortalecida por generosas ajudas e perdões de débitos. Por anos, ele achou possível atingir esses objetivos trabalhando em parceria com o FMI e o Tesouro dos Estados Unidos. Mas, quando ele estava na Rússia, o tom da discussão mudou. He came up against a level of official indifference. Deixa eu aqui. Basicamente ele mudou de opinião e entrou em conflito com Washington's Economic Establishment. Olha assim. Seen with hindsight, there is no doubt that Russia marked the beginning of a new chapter in the evolution of the Chicago School Crusade. O que ela quer dizer é que a Rússia marcou um novo capítulo, né, na evolução da cruzada da Escola de Chicago. A Escola de Chicago é Friedman, né, os neoliberais em geral. In earlier shock therapy laboratories of the 70s and 80s, there has been some desire at the US Treasury and the IMF to make the experiments at least superficially successful, precisely because they are the experiments meant to serve as models for other countries to follow. The Latin American dictatorships of the 70s were rewarded for the attacks on the trade unions and the open borders with state loans, which were granted despite such departures from Chicago school orthodoxy, as Chile's continued state control over the world's largest copper mines and the Argentina's junta's slow action on privatizations. Vamos resumir, né? Ela está diferenciando a Rússia das tentativas anteriores. Fala que mudou porque eram experimentos, né? Olha o que ela fala. Bolivia, as the first democracy to adopt shock therapy in the 80s, was granted aid and had a portion of its debt erased, well before Goni moved ahead with privatization in the 90s. In Poland, the first Eastern Bloc country to impose shock therapy, Sachs had no trouble securing substantial loans, and once again, major privatizations were slowed and staggered when the original plan encountered a strong opposition. Rússia was different. O que ela está falando é que o Sachs
participou aqui conseguiu grandes empréstimos para as ditaduras, né, para toda a agenda neoliberal na América Latina e na Polônia, né? Aí ela chega na Rússia. Russia was different. Too much shock, not enough therapy was the widespread verdict. Western powers were totally unyielding in their demand for the most painful reforms, at the same time as they were assiduously stingy in the amounts of aid they would offer in return. Even Pinochet had cushioned the pain of shock therapy with food programs for the poorest children. Washington Langer saw no reason to help Yeltsin do the same, pushing the country instead into its Hobbesian nightmare de Hobbes, né? Então ela fala que a Rússia foi diferente, que era muito choque e nenhuma terapia, né? Terapia não suficiente, ou seja, o Pinochet teve programas para a pobreza, para dar comida para os pobres ainda, para as crianças e tal. E a ideia de Washington é que na Rússia o Yeltsin não ia ter o mesmo, tá? Era isso que estava mudando. Having a substantive discussion about Russia with Sachs é difícil, isn't easy. I was hoping to take the conversation beyond his initial defensiveness. I was right and they were completely wrong, he told me. Then, ask Larry Summers, don't ask me. Ask Bobby Rubin, ask Clinton, ask Cheney how happy they were with the way Russia went. I also wanted to get beyond the genuine despondency. I was trying to do something at the time, which proved to be completely useless. Definitivamente a Rússia transformou Sachs no que ele é hoje nessa entrevista. É esse ponto que eu quero chegar, tá? What I was aiming to understand better was why he was so unsuccessful in Russia. Why Jeffrey Sachs' famous luck ran out at that particular juncture. Porque basicamente no livro todo ela defende o seguinte: o neoliberalismo arrebentou tudo ao redor do mundo. O Sachs participando de muito disso, trazendo dinheiro, né, da FMI e tal. Ele arrebentou tudo, só que ele conseguiu gerar riqueza para as elites desses países, né? Então você tinha o que os economistas gostam, os índices econômicos eram todos bonitinhos, tal, eles estavam conseguindo, assim, boa parte desses países, índices econômicos que dava para apresentar. Embora a população pobre, que nem o Milei agora, né? Exatamente isso, o Milei subindo todos os índices econômicos, exceto poverty, né? O povo argentino aumentou a pobreza, né? Era o que aconteceu nesse país. Repetição do passado, década de 70, 80, a gente vê o FMI aqui, a gente vê o Milei aqui, e o pessoal não lê, cara. Esses meus amigos de direita aí não é possível, não lê, cara, impressionante. Aí vamos lá, né? E aí, quando chega na Rússia, esses índices não aparecem, né? Pelo menos o que eu me lembro é isso, ó. Sachs now says that he knew something was different as soon as he arrived in Moscow. I had a sense of foreboding from the first moment. I was furious from the first moment. Russia was facing a first-class macroeconomic crisis, one of the most intense and unstable I had ever seen in my life, he said. And as far as he was concerned, the way out was clear. The shock therapy measures he had prescribed for Poland to get basic market forces working quickly, plus a heck of a lot of aid. I was thinking of 30 billion a year. Roughly divided 50 billion for Russia and 50 billion for the republics, né? Que é a União Soviética, várias repúblicas, in order to be able to pull off a peaceful and democratic transition. Ou seja, presta atenção, o Sachs ele acreditava plenamente, tá, no capitalismo aí, ele ainda deve ser capitalista, tá, mas deve ter ido mais para um Keynes da vida aí, né? Imagina.
Sachs, it must be said, has a notorious selective memory when it comes to the draconian policies he pushed in both Poland and Russia. In our interview, he repeatedly glossed over his own calls for swift privatization and large cutbacks. In short, shock therapy. Ela chama de shock therapy, terapia de choque, que é basicamente o que o neoliberalismo fazia, né? A terapia de choque, ela embasa isso, ela vai falar do Iraque, tá? De que nascia uma parte disso, tá? Militar mesmo. In our interview, we repeatedly glossed over his own calls for swift privatization therapy, certo? A phrase he now disavows, claiming he was referring only to narrow pricing policies, not wholesale country makeovers. Tá, então ela fala que ela está conversando com o Sachs. O Sachs fala que tinha um mau pressentimento quando chegou na Rússia, e ele estava pensando em pedir 30 bilhões por ano, dividido 15 bilhões para a Rússia e para os Estados. E aí ela fala que na Polônia ele já tinha ferrado tudo com a terapia de choque, e ele lembrava que não tanto, né? The way he remembers his role, shock therapy played a minor part, and he was almost exclusively focused on fundraising, que era o que ele fazia, né? Ele pegava dinheiro da FMI para ajudar essas economias aí nessa ou transição do socialismo, né? Ou na América Latina, as ditaduras capitalistas que estavam sendo impostas. His plan for Poland, he says, was a stabilization fund, debt cancellation, short-term financial help, integration with the Western European economy. When I was asked by Yeltsin's team to help them, I proposed basically the same thing, tá? Ele ia propor a mesma coisa da Polônia, ele falando para o Yeltsin, que era um fundo de estabilização, cancelamento dos débitos, ajuda financeira de curto prazo e integração com a economia europeia, tá? There is no debate about the key affecting Sachs accounts. Difícil. Securing a major aging fusion was a central pillar of his plan for Russia. That was Yeltsin's incentive for submitting to the entire program. Sachs based this vision, he says, on the Marshall Plan. Plano Marshall, né? O que ele estava planejando para a Rússia ali. The 12.6 billion, 130 billion in today's dollars. Caramba! Do Plano Marshall. That the US allotted for Europe to reconstruct its infrastructure and industry after the Second World War. A scheme widely regarded as Washington's most successful diplomatic initiative. Sachs says the Marshall Plan showed that when a country is in disarray, you can't just expect it to get back up on its feet in a coherent way by itself. So, for me, the interesting thing about the Marshall Plan is how a modest amount of monetary infusion created a base for economic recovery. Ele fala do Plano Marshall, né, que o país não tinha como se recuperar, os países. Então a parte interessante para ele do Plano Marshall era como que ele chama de modesta, né, uma quantidade modesta de infusão monetária criava uma base de recuperação econômica, take hold, né? At the start, he had been convinced that there was similar political will in Washington to transform Russia into a successful capitalist economy. É interessante, né? Seria o que os Estados Unidos fez com o Japão e a Alemanha. A gente vai ver nesse vídeo aí também o que é o Japão e a Alemanha hoje. A Alemanha, o Japão é de tabela, eu não falo de Japão, mas o que o Japão é igual à Alemanha, tá?
Então, o que os Estados Unidos fez com o Japão e a Alemanha? Enfiou dinheiro lá para isso aqui, ó. Transform Russia into a useful capitalist economy. É o que ele fez com a Alemanha e com o Japão até certo ponto, né? A Alemanha deixou um pouco mais. Just as there had been a genuine commitment to West Germany and Japan after the Second World War. Não precisava nem ter citado, porque ela já cita. Bom, eu já resumi, né? Sachs was confident that he could shake a new Marshall Plan out of the US Treasury and the IMF, and not without reason. Probably the most important economist in the world is how the New York Times described him in this period. Período é de ponto, mas também é período. Então, novamente, quem é esse cara? Já foi chamado o economista mais importante do mundo, tá? Pelo New York Times, aí na década de 90. Eu acho que não é mais bem assim hoje com essas opiniões aí, né? A mídia hegemônica. E ele fala da mídia hegemônica nesse vídeo. When he was an advisor to Poland's government, we recorded that he raised $1 billion in one day in the White House. But Sachs told me, when I suggest the same thing for Russia, there was absolutely no interest around. None. And the IMF just stared me down like I was crazy. Então, o que ele falou? Que ele sugeriu, ele levantou, quando ele estava na Polônia, ele levantou $1 bilhão da Casa Branca em um dia para a Polônia. Quando ele foi lá sugerir para fazer isso para a Rússia, ele era o consultor na Rússia, o FMI ficou encarando ele como se ele fosse louco. Aí vem ela aqui, ó. Although Yeltsin and his Chicago boys had plenty of admirers in Washington, no one was willing to come up with the kind of aid they were talking about. That means Sachs had urged wrenching policy on Russia, and he couldn't keep up his end of the bargain. It was in this period that he came close to self-criticism. My greatest personal mistake, Sachs said in the midst of the Russia debacle. Ele assumiu que esse foi a maior falha dele, porque os caras, ele enfiou a teoria de choque lá, né? Que é o que falam aqui no Brasil, né? O Haddad aí, tentando fazer o meio de campo, é por causa dessa exigência, do tipo, alteridade fiscal, tal, corta tudo, corta a Bolsa Família, corta tudo. Era isso que ele fez, chegou na Rússia e fez isso. Na hora de falar, mas vocês vão receber dinheiro para a economia dar um boost e tal, ninguém deu dinheiro, ele não conseguiu cumprir a parte dele na barganha da Rússia. É isso que ele fala como falha dele. Was to say to President Boris Yeltsin, don't worry, help is on the way. Deu para entender, né? Não se preocupe, Yeltsin, a ajuda está caminho. I believed deeply that the assistance was too important and too crucial to the West, for it to be messed up as significantly and fundamentally as it has been. Aí ele falando, né, que ele achava que era importante para o Oeste do jeito, e eles abacalharam tudo, né, não fizeram. But the problem wasn't only that the IMF and the Treasury hadn't listened to Sachs. It was that Sachs had pushed hard for shock therapy before he had any guarantee that they would. A gamble for which millions paid dearly. When I revisited the question with Sachs, he reiterated that his real failing was in misreading Washington political mood. He recalled a discussion with Lawrence Eagleburger, U.S. Secretary of State under George Bush. Sachs made his case. If Russia was allowed to descend further into economic chaos, it could unleash forces no one could control. Mass famine, resurgent nationalism, even fascism. Surely unwise in a country where virtually the only product held in surplus was nuclear arms.
Your analysis may be just right, but it's not going to happen, Eagleburger replied. Then he asked Sachs, do you know what year this is? Resumindo, né? Ele foi lá para os Estados Unidos, para os funcionários do Bush, e avisou, ó, não é sábio não dar os empréstimos, né? Se a Rússia afundar no caos, pode ressurgir nacionalismo. Você vê como o cara é neoliberal, né? O nacionalismo é absurdo, é um negócio absurdo para eles, um neoliberal. Pode ser fome em massa, e até mesmo fascismo, né? Então um cara que acredita nisso mesmo, né? Ele não vê a ligação do fascismo como uma medida, né? Ele está achando uma ameaça aí. E ele falava que não é sábio fazer isso com um país em que a única coisa sobrando são armas nucleares. E aí o cara, né, o Eagleburger, funcionário do Bush, responde: a sua análise pode estar certa, mas não vai rolar, cara, não vai rolar. É um empréstimo, né? Você sabe que ano é este? Aí entra a autora. It was 1992, the year of the US election in which Bill Clinton was about to defeat Bush Sr. The core of Clinton's campaign was that Bush had neglected economic hardship at home to pursue glory abroad. It's the economy, stupid. Sachs believes that Russia was a casualty of that domestic battle, and he says he now sees that there was something else at work. Many of Washington's power brokers were still fighting the Cold War. They saw Russia's economic collapse as a geopolitical victory, the decisive one that ensured US supremacy. I had none of that mindset, Sachs told me. Sound as he often does, like a Boy Scout who had stumbled into an episode of The Sopranos. For me, it was just great. This is the final end of this abominable regime. Now let's really help the Russians. Let's throw everything into it. I'm sure that in retrospect, in the minds of the policy planners, that was viewed as crazy. Despite his failure, Sachs does not feel that the policy toward Russia in this period was driven by free market ideology. It was mostly, he said, characterized by sheer laziness. He would have welcomed a heated debate about whether to offer aid to Russia or leave it all to the market. Instead, there was a collective shrug. He said he was amazed by the absence of serious research and debate informing momentous decisions. To me, it was just the lack of effort that was the dominant thing. Let's at least spend 2 days and debate this. Well, we never even did that. I never saw the hard work of roll up your sleeves. Let's get down and solve these problems. Let's figure out what's really going on. Resumir essa parte, né? O ano era 92, era a eleição que o Bill Clinton estava para derrotar o Bush Sr. E ele estava acusando o Bush de negligenciar a economia, as dificuldades econômicas em casa, para perseguir glória fora, né? E aí o Sachs acredita que a Rússia foi uma casualidade aí no meio dessa batalha doméstica, por causa das eleições. Então ele não enxerga que foi um problema de neoliberalismo ali, nessa época aqui, tá? E aí ele acha que foi esse problema doméstico aí da Rússia, dos Estados Unidos, e que a Rússia pagou o pato, né? Isso é verdade, né? Ele fala que ele esperava que fossem arregaçar as mangas para trabalhar na Rússia, mas o que houve foi tô nem aí para a Rússia. Então ele enxergava que muitos dos políticos e
e dos economistas tal estavam ainda lutando na Guerra Fria e meio que nosso inimigo caiu, já era, entendeu? Aí tipo não teve essa ajuda lá. Deixa eu ver se vale a pena aqui. Eu vou chegar nessa parte aqui. Se eu for mais longe não vai adiantar muito, mas vou parar por aqui nessa parte aqui, ó. When Sachs talks passionately about hard work, he is harking back to the days of the New Deal, the Great Society and the Marshall Plan. When young men from Ivy League schools sat around commanding tables in their shirt sleeves surrounded by empty coffee cups and piles of policy papers, having heated debates about the interest rate and the price of wheat, né? Ponto. É isso aí. That is how policymakers behaved in the heyday of Keynesianism, and that is the kind of seriousness that Russia's catastrophe clearly deserved. But attributing the abandonment of Russia to a bout of collective laziness in Washington offers little by way of explanation. Perhaps a better way to understand the episode is through the lens favored by free market economists: competition in the market. When the Cold War was in full swing and the Soviet Union was intact, the people of the world could choose, at least theoretically, which ideology they want to consume. There were the two poles, and there was much in between. That meant capitalism had to win customers, it needed to offer incentives, it needed a good product. Keynesianism was always an expression of that need for capitalism to compete. President Roosevelt brought in the New Deal not only to address the desperation of the Great Depression, but to undercut a powerful movement of US citizens who had been dealt a savage blow by the unregulated free market, were demanding a different economic model, né? Então, basicamente ela fala que o Sachs aqui ele estava meio que pensando em um keynesianismo, né? E aí ela fala que na época da Guerra Fria você tinha uma certa escolha, né, para seguir, e aí no fundo vai na linha marxista, né, que o que ocorreu logo depois da segunda. Isso aqui já sai um pouco do Sachs, entra na discussão que ela coloca no livro. Essa linha aqui bate um pouco com a linha dos marxistas, pelo menos trotskistas que eu conheço, que é o seguinte: quando a Segunda Guerra acaba, você tinha a União Soviética e stalinismo ou não, problemas ou não, né, muitos problemas de stalinismo, ele ainda tinha uma linha de, quanto mais no começo, até mais era essa política de beneficiamento popular, né? Então era um estado que vinha de uma revolução proletária, então a maioria das políticas ainda era voltada para esse bem-estar social, né? Verdadeiro, um bem-estar que seria a ditadura do proletariado, que não era mais, né? Assim, já estava indo para outro caminho, mas ainda tinha essa base, né? Então não tinha como a política não ser essa, né? E aí, vindo de crise de 29, Segunda Guerra, para competir com essa ideologia é que surge o estado de bem-estar social, o keynesianismo, tá? E aí o que ela deixa implícito aqui, até esse trecho ela vai elaborar tal, mas eu não vou fazer a leitura do livro, que nem aqueles vídeos do Pedro Ivo de leitura de livro. Imagina esse livro aqui, 10 horas, né? O que ela está elaborando é que a Rússia caiu, a União Soviética caiu, então o capitalismo ele não precisa ali competir, né? Não precisa mais competir ali, que era o que ocorria na época de bem-estar social, né? Então isso já vinha com o neoliberalismo, já com essas medidas, sem precisar, principalmente quando você enfiava uma ditadura em cima, né? Sem precisar competir. Quando você chega aqui, já caiu a União Soviética, caiu o socialismo,
é aí que se dane. Aí os russos levaram o maior dane-se de todos para terapia de choque, né, e ajuda internacional, e empréstimos, não sei o que. Se ferrou bonito, a Rússia se ferrou bonito. Então, e aí vem toda uma discussão, né, de por que, que o Putin é popular, por que, o cara ganha sem parar, né, as eleições, quando não é para... Ele oscilou em presidência e primeiro-ministro, se não me engano. Por que que mesmo no meio de guerra ele tem popularidade e tal? É porque ele reconstruiu a Rússia, né? E voltou um pouco do básico, porque ele manteve assim, o Machado fala que ele precisa da base teórica que o Machado está falando aí, tá? O Gustavo Machado, ele, no canal dele, abordou essa questão da Rússia recente agora. E ele estava falando que o Putin, ele pensa no Império Russo, ele é anti-revolução bolchevique e tal. Não sei, tá? Não posso falar sobre o assunto, né? O que eu sei é que ele é um nacionalista e é capitalista, certo? Ele está no país capitalista, mas é nacionalista. Os bilionários estão lá, os bilionários russos, a maioria proveniente da burocracia da época do Stalin, né? A turminha do Stalin, que são os bilionários de hoje lá. Mas acho que o Gustavo extrapola um pouco, né? O que ele estava falando no vídeo dele é que a esquerda que apoiou a Rússia está desmoralizada porque a Rússia está negociando com o Trump. Não sei se dentro da Ucrânia, assim, os russófonos da Ucrânia, cara, estariam piores se estivessem do lado do Zelensky. Não tinha como, né? É uma coisa assim, às vezes a análise dele descola um pouquinho do materialismo, porque não tinha como os trabalhadores russófonos que estavam sofrendo a opressão do Zelensky e do golpe de Maidan, né, que veio desde Maidan, a não ser que tivesse uma força sindical muito forte entre ucranianos e os russófonos, né, ucranianos que falam ucraniano e os russófonos, não tinha solução ali de falar que os trabalhadores tinham que defender ou proteger o presidente da Ucrânia, por exemplo. Sei lá, parece que eu viajo muito nessas coisas. Pra mim foi uma derrota do imperialismo, tá? Vamos ver os termos agora. O que o Putin vai abrir mão? O Zelensky vai abrir mão do que o Trump pedir, não tem opção nenhuma, tá? Completamente derrotado. E aí, enfim, toda essa parte do livro que eu citei aqui foi para mostrar quem é o Jeffrey Sachs, tá? E depois desse livro, eu não lembro de quando que é esse livro, mas década de 2000 aí, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui. Acho que tem no copyright, né? Não tem não. Deixa eu ver se tem na última página. Tem na última página, First Ebook Edition 2011, copyright 2007 by Naomi Klein. 2007 esse livro, né? Estamos em 2025, quase 20 anos se passaram desde que ela entrevistou aí em 2005, 2006 o Sr. Sachs. O Sachs já estava com um ressentimento do governo da merda que aconteceu na Rússia, uma merda gigante, tá? Que quebrou tudo, né? Quando derrubaram a União Soviética, né? E ele já estava com um ressentimento aí do governo já nessa época aí do Bush. Eu imagino que 20 anos ele foi abrindo o olho, né? Então é interessantíssimo esse vídeo só por causa disso, só por causa do Sachs. Porque o resto que ele fala é jogar merda no ventilador, jogar a verdade no ventilador, né? Então vamos ver o quanto que a gente consegue ver desse vídeo aqui. It's not our fault. They're the aggressor. They're the other side. They're Hitler. That comes up every 2 or 3 years. Whether it's Saddam Hussein, whether it's Assad, whether it's Putin, that's very convenient. That's the only foreign policy explanation the American people are ever given anywhere. Well, we're facing Munich 1938. Well, we're facing Munich 1938. Can't talk to the other side. They're evil, implacable foes. That's the only model of foreign policy we ever hear.
É engraçado, né? Porque na época que ele aparece nesse livro aqui, eu acho que ele tem uns 70 e poucos anos, tá? Que significa que ele... Olha só, a gente está em 25, se ele tem 76, ele nasceu lá por 50, né? Então, quando ele foi chamado já pro Pinochet, ele era da escola de Chicago, era um moleque de 20 anos, cara. O cara, tipo, devia ser o gêniozinho do Friedman lá, né, de economista. Mas enfim, o cara seguiu nessa linha por muito tempo. E aí ele tá falando dessa parte de não falar com o inimigo e tal, mas nessa época aí, se você for ver, para todo lugar que ele foi, eram amigos dos Estados Unidos, né? Assim, amigos no sentido de eram elite nos países periféricos, dando golpe para eliminar o comunismo, para continuar garantindo as riquezas da elite. E era claro que era amigo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos era capitalista e ele ia basicamente falar com amigos, né? É interessante ele falar sobre inimigos. E é justamente o ponto-chave aí, eu acho que é a Rússia, porque ele foi para lá pensando que ia falar com um amigo, e o Yeltsin realmente foi comprado, né? Obviamente foi comprado, né? Mas deve ter sido prometido o lugar dele na luz dos novos capitalistas. E ele, só que com certeza ele tinha uma visão mais romantizada da economia dos Estados Unidos na época, porque ele foi para lá esperando que ia ajudar o povo, entre aspas, ia ajudar o povo, a economia no mínimo, os índices econômicos aparecendo, era uma questão de tempo, o povo melhorar, sabemos que não. E aí quando os caras nem empréstimo deram pro Yeltsin, deixaram o negócio afundar completamente, acho que foi o turning point mesmo, de ele se tocar, né? E agora, tipo, o que ele fala é praticamente jogar toda a verdade na cara de todo mundo. From our mass media. And the mass media repeats it entirely because it's completely suborned by the... O que eu falei? Né? Então ali o cara que já foi o maior economista do mundo, agora metendo pau na mídia. Tá praticamente um Glenn Greenwald. E aí tem gente que vem falar aí, né, os meteoros da vida, e falar que o Greenwald é de extrema direita. E o Sachs que era, tipo, não vou mais comentar meteoro. The U.S. government. Now, in 2014, the U.S. worked actively to overthrow Yanukovych. Isso aqui foi um golpe, tá? É básico. Então, eu ia fazer o vídeo da Ucrânia, eu acho que não precisa mais. É ao contrário do que o Machado diz lá, que a esquerda agora que apoiou a Rússia, assim, eu não apoio, acho estúpido assim, apoiar, mas eu só entendo o que aconteceu, né? E tem outros vídeos do Kissinger, não sei o que, discutindo o avanço da OTAN na direção da Rússia, né? O Pedro Ivo vai em outra linha falando que é o irracionalismo, que o Zelensky é o culpado, que o Kissinger tá falando não deixem a OTAN entrar na Ucrânia e tal. Não sei se segue tanto nessa linha assim, porque foi os Estados Unidos que botou o Zelensky lá. Foi os Estados Unidos, tá? Mais claro que isso, Ivo, não tem não, tá? Pode até botar culpa na extrema direita, irracional e tal, mas foi os Estados Unidos que botou os caras lá. Everybody knows the phone call intercepted by my Columbia University colleague Victoria Nuland and the U.S. Ambassador Peter Piot. Can't remember. Eu vou pular essa ligação que eu achei que ela não é tão relevante assim. Mas enfim, é relevante o trecho que eles colocaram aqui. Acho que foi a Media Ninja ou foi o Euronews? Foi o Euronews que colocou. The Russians intercepted her call and they put it on the internet. Listen to it, it's fascinating. I know all these people. By the way, by doing that, they all got promoted in the Biden administration. That's the job. Now, when the Maidan occurred, I was called immediately. Oh, Professor Sachs, the new Ukrainian prime minister would like to see you to talk about the economic crisis. Because I'm pretty good at that. Olha, eu acho que a mudança começou lá na Rússia. E eu acho que quando ele botou o pé em Kiev, acho que deu mais uma viradinha nele, tá? Porque tá vendo que ele tá sendo chamado ainda, tal, para
falar de economia e tal, né? Ajuda econômica, não sei o que. Eu acho que ele ainda não estava com um discurso, corrijam-me se alguém conhece isso, mas não estava com um discurso anti-hegemônico gigante ainda não. Eu acho que ele se tocou de vez na Ucrânia, na merda que fizeram na Ucrânia. And so I flew to Kiev and I was walked around the Maidan. And I was told how the U.S. paid the money for all the people around the Maidan. O que esse cara, agora os direitistas, o que esse cara é? Ele é louco? Spontaneous revolution of dignity. Ladies and gentlemen, please. Where do all these media outlets come from? Where does all this organization come from? Where do all these buses come from? Where do all these people called in come from? Are you kidding? This is organized effort. And it's not a secret, except to citizens of Europe and the United States. Eu ia até falar que pode ainda estar um pouco ingênuo, mas ele falou bem aí, tá? Não está tão ingênuo não. Isso é só o que a mídia está jogando. Então você vê uma posição pró-Europa e defesa da Ucrânia, a Rússia é o demônio na Europa inteira, que é jogada na mídia, né? É jogada para o povo. Porque os políticos mesmo, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe o que acontece aqui. Isso é imperialismo e os cachorrinhos do imperialismo. Everyone else understands it quite clearly. Em sua análise incisiva, Vou dar uma pulada aqui. impedido o continente de desenvolver Pular a parte do Media Ninja, porque eu não tenho tempo. E meio que já só estão resumindo. And there should be autonomy for the Russian-speaking regions in the east of Ukraine. It was supported unanimously by the UN Security Council. The United States. Ele está falando do começo ali dos conflitos, né? Não, presta atenção. Estava todo mundo apoiando de conselho de paz já, tal. And Ukraine decided it was not to be enforced. Germany and France, which were the guarantors of the Normandy process, let it go. And it was absolutely another direct American unipolar action with Europe, as usual, playing completely useless subsidiary role, even though... Bom, isso é sobre Donbás, né? E a população russófona. Tá todo mundo discutindo, não, vamos dar autonomia então, tal, porque tava começando os conflitos. Aí tem gente que fala que já era a Rússia, com certeza tinha, né, apoio da Rússia e tal, mas todo mundo tava em consenso de fornecer alguma autonomia, e não tem como, né? O Gustavo fala, isso daí a União Soviética já no stalinismo já enfiou um monte de população russa lá justamente com esse propósito e tal. Tá, colocou, mas e agora, né? Esse é o problema. E aí tem essa discussão de autonomia. A Ucrânia e os Estados Unidos foram no não, né? Ele vai citar os motivos dos Estados Unidos e aí a gente fica vendo que a Ucrânia é um puppet, e aí ele fala praticamente isso aí, Alemanha e França cachorrinhos dos Estados Unidos. Foi o que ele falou aqui com outras palavras. Foram junto e negaram, não vai ter autonomia não. Was a guarantor of the agreement. Trump won, raised the armaments. There were many thousands of deaths in the shelling by Ukraine in the Donbass. There was... Lembrando que, assim, o Trump, o portador da paz, aí, essa direita louca aí, achando que o Trump é o portador da paz, essa época aí era o Trump, tá? 2014 aí, primeiro mandato, veio aí na sequência. No Minsk II agreement. And then Biden came into office. Aí foi a loucura final, né? E aí o pessoal xinga o PCO, né? Principalmente essa centro-esquerda que acreditava que o Biden é a esquerda,
xinga o PCO falando que o PCO é louco, que fala que o Trump seria menos mal do que o Biden. Olha, o PCO não fala que o Trump é bom, ele fala que o Trump é menos mal no sentido de que por causa dos conflitos internos que causa lá nos Estados Unidos. Então, bagunça os Estados Unidos, é bom bagunçar o imperialismo, porque diminui a força externa do imperialismo, né? O que o Deep State entra em conjunção com o presidente. Com o Biden isso era completo, uma fusão completa do imperialismo, tipo o Megazord com... Era Flashman que tinha o Megazord? Não, o Megazord é do outro, mas o Flashman inventou isso antes do Power Rangers. Um robôzão entrando no outro ali, era o Biden com o Deep State. And again, I know all these people. I used to be a member of the Democratic Party. I now am strictly sworn to be a member of no party because both are the same anyway. E quando ele fala isso, até o PCO iria concordar, tá? Porque o Trump, ele é o patinho feio dos republicanos. Ele ganha por causa das primárias e por causa do apoio popular, porque se fossem escolher outros republicanos, não seria o Trump, né? Então é realmente isso. E aí é uma ditadura absurda, cara, pensa nisso, os dois partidos são iguais, é uma ditadura absurda e eles falam que é o modelo de democracia do mundo, é essa aí, dois partidos de direita cheirosa, né? Praticamente uma extrema direita, só que cheirosa. And because this is, the Democrats became complete warmongers over time, and there was not one voice about peace, just like most of your parliamentarians. Olha aí, tipo, pensa bem, a gente vai falar a esquerda tal, esquerda que promove guerra capitalista nos outros países ferrados do mundo. Como que isso é esquerda? The same way. So, at the end of 1991, Putin put on the table a last effort in two security agreement drafts, one with Europe and one with the United States. The U.S. put on the table December 15th, 2021. I had an hour call with Jake Sullivan in the White House begging, Jake, avoid the war. You can avoid the war. All you have to do is say NATO will not enlarge to Ukraine. And he said to me, oh, NATO's not going to enlarge to Ukraine. Don't worry about it. I said, Jake, say it publicly. No, we can't say it publicly. Say, Jake, you're going to have a war over something that isn't even going to happen? He said, don't worry, Jeff, there will be no war. These are not very bright people. Esses daqui seguem mais na linha do Pedro Ivo, tá? E segue um pouco na linha do que o Farinazo fala, né? O comandante Farinazo. Desse pessoal mais burrão que anda aparecendo aí nos Estados Unidos, né? Assumindo o poder. Lembrando que esse ano aí nem se falava ainda nessa loucura aí de extrema direita burrona e racionalista ao extremo aí, né? Mas basicamente é isso, né? A OTAN, ele vai entrar agora em mais detalhes, vai ficar mais claro, não preciso nem falar. I'm telling you, if I can give you my honest view, they're not very bright people. And I dealt with them for more than 40 years. They talk to themselves, they don't talk to anybody else. They play game theory. In non-cooperative game theory, you don't talk to the other side. Tá vendo? Não é RPG não, é jogo de guerra. You just make your strategy. This is the essence of game theory. It's not negotiation theory. It's not peacemaking theory. It is unilateral, non-cooperative theory, if you know formal game theory. That's what they play. It started at the RAND Corporation. É aí que eu queria falar, né? No vídeo do Farinazo, o que eu fiz aqui do React do Farinazo no podcast,
O Farinazo cita esse documento, ele vai falar mais um pouquinho, eu acho que eu falei naquele vídeo. Eu fui atrás do documento, baixei, acho que eu deixei o link naquele vídeo lá, não me lembro. Ele vai explicar, eu não preciso falar muito não. That's what they still play. In 2019, there's a paper by Rand, How Do We Extend Russia? Do you know they wrote a paper, which Biden followed, How Do We Annoy Russia? That's literally the strategy. How do we annoy Russia? We're trying to provoke it, trying to make it break apart, maybe have regime change, maybe have unrest, maybe have economic crisis. That's what you call your ally. Are you kidding? So, eu não sei se ele fez as conexões, tá? Mas o que eles estavam tentando fazer no fundo, embora de maneira muito mais burra, na minha opinião, é o que fizeram na América Latina, né? Derrubar regime. Aí ele falou, uma mudança de regime. É só um jeito. Não se sabe o quão mais eles agiram a CIA dentro, é que lá tem a KGB, né? Uma coisa é você derrubar aqui o Chile, né? Na década de 70, a outra é derrubar o Putin lá, e o cara vem da KGB, velho. Aí realmente você tem que ver que o Biden é burro e senil. I had a long and frustrating phone call with Sullivan. I was standing out in the freezing cold. I happened to be trying to have a ski day. And there I was, Jake, don't have the war. Oh, there'll be no war, Jeff. We know a lot of what happened the next month, which is that they refused to negotiate. The stupidest idea of NATO is the so-called open door policy. Are you kidding? NATO reserves the right to go where it wants without any neighbor having any say whatsoever? Well, I tell the Mexicans and the Canadians, don't try it. You know, E não precisa ficar tão perto, né? A crise dos mísseis em Cuba é uma clássica. É que a diferença é que tava na Guerra Fria, agora não tá. E aí vem essa paradinha aí. Não, mano. Os países são livres para eu botar mísseis na porta de quem eu quiser. Será? Vai continuar aí. É o básico do básico, do óbvio do óbvio. Trump may want to take over Canada. So Canada could say to China, why don't you build a military base in Ontario? I wouldn't advise it. And the United States would not say, well, it's an open door. That's their business. I mean, they can do what they want. That's not our business. But grown-ups in Europe repeat this. In Europe, in your commission, your high representative. This is nonsense stuff. This is not even baby geopolitics. Assim, tem muita burrice e tal, mas também tem muita agenda secreta aí que não fica explícita, né? Assim, o Sachs, com certeza, ele não sabe de tudo, né? A gente não sabe quais são os planos traçados, mas também tem a fraqueza do imperialismo no momento, né? Então é um negócio mais complexo do que só burrice ou geopolítica de bebê. This is just not thinking at all. So the war started. What was Putin's intention in the war? I can tell you what his intention was. It was to force Zelensky to negotiate neutrality. Aqui, segundo Gustavo Machado, não. É engraçado, às vezes o PSTU ele vai com o discurso da direita, às vezes tá certo, tá? Mas aqui não sei não. Ele vai com o discurso da direita e às vezes da mais direita extrema. O pessoal acusa o PSO de às vezes parecer extrema direita. O PSTU, cara, falar que assim, nesse caso seria da direita cheirosa, tá? Porque a extrema direita costuma gostar do Putin, mas ele vai na linha de que é a busca pelo novo Império Russo, né, do Putin, que é o discurso da direita cheirosinha. Então, não sei, acho que tá errado o PSTU nessa. And that happened within 7 days of the start of the invasion. You should understand this. Not
the propaganda that's written about this. Oh, that they failed and he was going to take over Ukraine. Come on, ladies and gentlemen, understand something basic. The idea was to keep NATO, and what is NATO? It's the United States, off of Russia's border. No more, no less. Sachs enfatizou que a Europa precisa urgir. Aí, tipo, eu não sei o que o PSTU achava que a Rússia iria fazer ali. Que ia deixar o Zelensky entrar na OTAN e enfiar a míssil na porta dele. Então, às vezes, assim, análise materialista mesmo. Falta um pouquinho. Tudo bem, é claro que a gente tem que ficar do lado dos trabalhadores. Só que você tem que analisar a realidade ali, né? Do que adianta? O que eles esperavam ali? Porque o Putin quer ser o novo czar? Ou ele está agindo segundo o materialismo, né? Explicaria, tipo, interesses econômicos, interesses geopolíticos, assim, às vezes eles descolam um pouco da realidade. O pessoal diria que descola sempre, tá? Mas eu acho que eles descolam às vezes bastante até. Vou dar mais um pulo aqui. Yesterday. This failed. This project failed. The idea of the project was that Russia would fold its hand. The idea all along was Russia can't resist, as Zbigniew Brzezinski explained in 1997. The Americans thought we have the upper hand. We're going to win because we're going to bluff them. They're not really going to fight. They're not really going to mobilize. The nuclear option of cutting them out of SWIFT, the economic sanctions, that's going to do them in. The HIMARS, that's going to do them in. The ATACMS, the F-16s. Honestly, I've listened to this for 70 years. A diferença aqui é que a Rússia é capitalista, né? Então, a China, que é um híbrido aí, ainda assim é capitalista. No fundo, eles empurraram a Rússia para a China de vez, né? Com as sanções e tal. A Rússia já iria nessa linha, talvez, principalmente vendo a fraqueza do imperialismo. Mas, se você pensar bem, o Putin hesitou um bocado para agir ali, diretamente, né? Não sei se esperando que as guerrilhas dessem certo, né? Mas assim, havia um clamor de população russófona para os russos intervirem, porque o bicho estava pegando. Imagina você enfrentando um exército ucraniano oficial com uma guerrilha, e aí tipo, o exército ucraniano ainda cheio de nazista, cara, de neonazi. Assim, demorou até o Putin para intervir, né? I've listened to it as semi-understanding, I'd say, for about 56 years. They speak nonsense every day. My country, my government. This is so familiar to me, completely familiar. I begged the Ukrainians. É interessante, assim. Ele viu de dentro, com certeza virou a chavinha. Ele falou, o que eu fiz da minha vida inteira aqui? Ele ainda deve guardar um pouquinho do tipo, pô, eu tentei salvar as pessoas no negócio econômico, mas ele viu tudo. Para ele estar falando isso, ele se tocou que ele era um peão no tabuleiro fazendo merda também, tá? And I had a track record with the Ukrainians. I advised the Ukrainians. I'm not anti-Ukrainian, I'm pro-Ukrainian completely. I said, save your lives, save your sovereignty, save your territory, be neutral. Don't listen to the Americans. I repeated to them the famous adage of Henry Kissinger, that to be an enemy of the United States is dangerous, but to be a friend is fatal. Okay, so let me repeat that for Europe. To be an enemy of the United States is dangerous, but to be a friend is fatal. So let me now finalize a few words about Trump. Trump does not want the losing hand. This is why it is more likely than not this war will end. Because Trump and President Putin will agree to end the war.
If Europe does all its great warmongering, it doesn't matter. The war is ending. So get it out of your system. Bom, jogou na cara, né, o que vai acontecer. E esse negócio de pró-guerra na Europa tem uma força razoável, tá? Eu tava vendo esses dias um vídeo do exército oficial da Polônia, né, explicando como tá o front e tal. E embora muito técnico, dava pra ver, né, no discurso, principalmente a Polônia, se tinha um racismo, né, de russo com polonês, de chamar de burro, não sei o que. Então na Polônia principalmente, mas assim, a Europa, ela tá em guerra há milênios, né? A civilização avança, mas o histórico ficou, é de guerra, um histórico de grandes guerras. Então assim, é comum no fundo o pessoal ter essa pegada aí. Boa parte da população, não, claro, não é majoritária, mas é um discurso que reverbera esse discurso de pô, que Europa, não sei o que, principalmente depois de ter uma União Europeia, né? Please tell your colleagues it's over. And it's over because Trump doesn't want to carry a loser. That's it. It's not some great morality. He doesn't want to carry a loser. This is a loser. The one that will be saved by the negotiations taking place right now is Ukraine. Second is Europe. Your stock market's rising in recent days by the horrible news of negotiations. I know this has been met with the sheer horror in these chambers, but this is the best news that you could get. Isso aqui é tudo, né? That you could get. E Ucrânia também. Teve um ponto que foi ultrapassado e agora, cara, ou a Ucrânia, que vai ser espoliada pelos Estados Unidos até o osso, pega ou é destruída, ou aparece uma revolução ucraniana lá que, olha, ao contrário do que o PSTU quer fomentar aí, eu acho que a possibilidade é zero. Como eu não sou um cara que sempre fala em 100% ou zero com certeza que nada, é 0,0000001, né? A Ucrânia tá frita. Now, I encouraged, they don't listen to me, but I tried to reach out to some of the European leaders. Most don't want to hear anything from me at all. But I said, don't go to Kiev. Go to Moscow. Discuss with your counterparts. Are you kidding? You're Europe. You're 450 million people. You're $20 trillion economy. You should be the main economic trading partner of Russia. It's natural links. By the way, if anyone would like to discuss how the U.S. blew up Nord Stream, I'd be happy to talk about that. Isso aí é um negócio tão... é um disparate tão grande que todo mundo sabe que os Estados Unidos explodiu o Nord Stream, né? Ferrou com a Alemanha de vez. So, the Trump administration is imperialist at heart. It is great powers dominate the world. It is we will do what we want when we can. We will be better than a senescent Biden, and we'll cut our losses where we have to. There are several war zones in the world, the Middle East being another. We don't know what will happen with that. Again, if Europe had a proper policy, you could stop that war. I'll explain how. But war with China is also a possibility. So I'm not saying that we're at the new age of peace, but we are in a very
different kind of politics right now, and Europe should have a foreign policy. And not just a foreign policy of Russophobia, a foreign policy that is a realistic foreign policy that understands Russia's situation, that understands Europe's situation, that understands what America is and what it stands for. That Assim, tudo bem, a gente tem pessoas, né? A diferença do materialismo e idealismo é essa. O problema é o que essas pessoas podem fazer, né? Qual que é o papel delas, qual que é a força delas, né, no poder. Em qual ideologia elas estão. Então tem relativismo, em qual ideologia elas estão envolvidas, de que classe social elas vieram, quem elas representam, quem colocou dinheiro na campanha delas, tal. Mas no fundo isso daqui é crise capitalista, tá? Então esse monte de racionalismo, de besteira que a gente vê o pessoal fazendo, é crise do capitalismo, é capitalista comendo capitalista, né? Crise entre as castas burguesas, por exemplo, uma disputa entre o capitalismo doméstico nos Estados Unidos com o capitalismo mais avançado, né, ultranacional. Aí tipo, deu para perceber as big techs entrando na jogada ali do lado do Trump. Ela deu uma certa força, né? Assim, isso puxa um pouco o deep state, né, para o lado assim, ó, peraí, as big techs estão entrando ali, quais interesses econômicos vão valer mais aqui? Então tem um monte de interesse econômico por trás, então por isso que a gente vê um monte de besteira e política errada também, tá? tries to Assim, errada para quem? Quem que tá levando, quem que não tá, o quanto disso é a crise do tipo, eu preciso garantir o meu, cara, eu preciso garantir o meu. E aí, o que a gente vai fazer para garantir o meu? Não estou falando de pessoas necessariamente propriamente ditas, né? avoid Europe being invaded by the United States, because it's not impossible that America will just land troops in Danish territory. I'm not joking. And I don't think they're joking. And Europe needs a foreign policy, a real one. Not a, yes, we'll bargain with Mr. Trump and meet him halfway. You know what that will be like? Give me a call afterwards. Please don't have American officials as head of Europe. Have European officials. Please. Have a European foreign policy. You're going to be living with Russia for a long time, so please negotiate with Russia. There are real security issues on the table. But the bombast and the Russophobia is not serving your security at all. It's not serving Ukraine's security at all. It contributed to 1 million casualties in Ukraine from this idiotic American adventure that you signed on to and then became the lead cheerleaders of. It solves nothing. On the Middle East, by the way, the U.S. completely handed over foreign policy to Netanyahu 30 years ago. The Israel lobby dominates American politics. Just have no doubt about it. I could Isso aqui, isso aqui é o que não faz diferença. Esse não faz diferença mesmo. Uma coisa é você ter uma disputa de capital doméstico, capital transnacional, deep state, não sei o que. E entra Biden, sai Biden, e entra Trump, sai Biden, entra Trump. Israel não muda nada, né? O lobby sionista lá é gigante. E aí assim, aí vai mais na linha do meu irmão de falar das conspirações em que os judeus dominam o mundo aí, os judeus ricos, não sei o que. Se você for ver isso, isso vai na linha, né? Não tem como negar que pelo menos essa parte aí, os caras dos Estados Unidos faz tudo que Israel quer e pronto, acabou. explain for hours how it works. It's very dangerous. I'm hoping that
Trump will not destroy his administration and worse, the Palestinian people, because of Netanyahu, who I regard as a war criminal, properly indicted by the ICC, and that needs to be told no more, that there will be a state of Palestine on the borders of the 4th of June, 1967, according to international law, as the only way for peace. It's the only way for Europe to have peace on your borders with the Middle East, is the two-state solution. There is only one obstacle to it, by the way, and that is the veto of the United States in the UN Security Council. So if you want to have some influence, tell the United States, drop the veto. Assim, acho que o discurso dele deixa bem claro, né, que não é nenhum comunista maluco, né? O cara é, no máximo agora ele virou um centro-esquerda, tá? No máximo, se é que ele não vê ainda a política mais liberal, econômica pelo menos, ele ainda vê como sério. Bom, acho que meu HD tá ficando até lotado. Acho que eu vou pular bem pro finzinho. Que ele fala que tipo, tá todo mundo só Papua Nova Guiné, Paraguai, não sei quem tá contra o Estado lá, Palestina. West, in this regard, does not have an independent foreign policy. It is run by Israel. It's tragic. It's amazing, by the way. And it could end. Trump may say that he wants foreign policy back. Maybe. I'm hoping that it's the case. Finally, let me just say with respect to China, China is not an enemy. China is just a success story. That's why it is viewed by the United States as an enemy, because China is a bigger economy than the United States. Bom, isso aí, né? Essa parte da China, acho que... mas não é comunista, né? A China não é comunista, o cara não é comunista. Claramente, você não precisa ser nem comunista, nem esquerdista direito para ver a realidade, tá? Só basta não ser estúpido. Eu acho que é isso. Meu HD deve estar lotado.